Bem, essa gravação ela dura aproximadamente 1h30 e é importante, antes de começar, avisar que, enfim, contextualizar um pouco essa apresentação. É importante notar também que as discussões que são colocadas aqui, elas são ensaios. Dito isso, podemos prosseguir com a apresentação. O André era um grande contador de histórias. Aí ele tinha esse programa que era mágico. O André sabia tornar cada encontro com ele uma experiência. Com o tempo a gente pôde perceber o Arraicais maravilhosos, né? O André sempre foi uma pessoa que fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. Desde pequeno, desde a escola, de chegar num ponto da diretora chegar para mim e falar: Marion, fala para o André se concentrar numa coisa só. Mas é que ele fazia assim com prazer também, não é que era um peso para ele. Eu me lembro da primeira vez que a gente trabalhou junto num projeto no 2º ano da FAO. Tinha um exercício de projeto que era até bem curioso. Cada aluno fazia uma torre na Paulista, numa quadra hipotética ao lado do Trianon. Só que o André, ele fez um prédio que era, em vez de ser uma torre vertical, ele era na diagonal, assim. E não cabia o prédio dele. Ele falava: então, André, você vai ter que implantar o seu lá no Trianon. E o grupo ficou revoltado com o André, porque ele fez um prédio totalmente espaçoso, o professor ficou pé da vida. Mais do que aprendendo, ele estava explorando territórios que talvez nós estivéssemos mais assim, né, querendo fazer, acertar. E ele estava querendo pesquisar, né, ir por um caminho muito mais arriscado. Eu conhecia o André na faculdade, eu acho que a gente não chegou a fazer nenhum trabalho junto. Mas eu conhecia de passar. Eu fui conhecer ele mesmo, né, depois, quando a gente trabalhou junto. A gente montou uma empresa que chamava Stasovski, Stolarski e Ventura, Arquitetos Associados. E logo a gente teve uma secretária, né, isso foi rápido, né, foi pouco tempo, na verdade. Né, e a secretária não conseguia pronunciar aquele nome inteiro, né, Stasovski, Stolarski e Ventura, Arquitetos Associados. E aí a gente resolveu mudar o nome. Aí surgiu a ideia do nome Tangram. Esse movimento de sair da faculdade, montar um escritório, foi algo que muitas pessoas fizeram, né? Não tinha um mercado realmente super interessante para você ir se juntar e trabalhar com alguém que fosse uma referência, tivesse um escritório grande. Quando você não tem esse terreno assim tão consolidado, meio que, né, por que não, eu também vou fazer. O volume de projetos começou a crescer, a gente começou a ter muitos projetos juntos, e aí a gente resolveu começar a trabalhar os projetos em conjunto e não separado. E foi justo nesse momento que a gente pegou o nosso primeiro projeto grande. E aí, tendo esse projeto em vista, surgiu a ideia da gente contatar alguém que tivesse mais senioridade na área, quer dizer, que fosse um designer já mais experiente, né? E aí surgiu logo o nome do Wollner. Olá, Wollner. Tudo bom? Eu, mais ou menos, liderei o grupo no projeto dessa empresa. Aí o André percebeu que era uma coisa totalmente diferente do que ele tinha aprendido lá na USP. E aí o André ficou surpreso da ideia de como é que a gente podia fazer um projeto desse tipo, sem ser esteticamente falando, mas juntando a estética com outras experiências que existem, a filosofia, ciência, matemática, linguagem, significado, tudo isso começou a aparecer para o André. Ele não tinha aprendido esse tipo de coisa. Então aí a gente ficou muito ligado. Eu percebi que ele teve uma influência no nosso escritório, no André, bastante grande. O Wollner ensinou a gente a estruturar o design. A gente não conseguiu ficar juntos porque ele tinha outras ideias, etc. Ele também não queria ficar muito em São Paulo. Eu não sei se ele já estava em contato com o Rio de Janeiro, mas a gente se tornou amigo. A gente
conversava muito sobre isso aí. Então esse foi o início, e inclusive para ele foi o início da percepção do que é a função do design. A primeira vez que trabalhamos juntos foi em 96, eu trabalhava no MASP nessa ocasião, desde 94, como responsável da área de exposições, precisava na época de uma pessoa que trabalhasse comigo no desenvolvimento das exposições, na área de programação visual especificamente. E o Aguinaldo me falou entusiasmadamente do André, então foi, sei lá, 17 anos de colaboração, apesar das idas e vindas dele ter ido ao Rio, etc., quase que sem interrupção permanente. Na verdade, depois da Tangram, a gente ficou muito amigos e nunca mais deixamos de nos falar, assim. Depois da Tangram, ele ficou trabalhando sozinho e depois ele foi para o MAN no Rio, né? Me convidaram para ser o curador do MAN do Rio. Meio com carta branca. Carta branca numa instituição que não tem dinheiro, então também não vale de muita coisa. Eu falei, mas eu quero uma pessoa. Eu liguei para o Andy e falei, vamos para o Rio? Então a experiência carioca, eu tinha muita noção de que podia ser muito rico. E o Andy precisava se soltar. Eu lembro da gente, o que a gente vai fazer aqui, nós dois paulistas no Rio de Janeiro. Pô, nós estamos aqui no MAN. Será que é o MAN ainda? Eu falava para ele, do lado de fora. Eu lembro dessa conversa. Você já pensou? Isso aqui é um símbolo da cidade, um símbolo da cultura brasileira. Isso aqui foi a coisa mais importante em termos de artes visuais no Brasil nos anos 60 e 70. Foi o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Eu cheguei lá na época de uma exposição grande que teve do Picasso. O prédio tinha acabado de ser reformado, e então era um movimento assim, vamos dar a oportunidade do MAN voltar a ter o papel cultural central que ele tinha na cidade. Então era meio nesse contexto, né, que foi o Aguinaldo e que o Aguinaldo levou o André. E eu cheguei um pouco no rebarba. Mas o Rio fez muito bem a ele, foi fundamental. Porque o Rio tem talvez um frescor e uma liberdade que em São Paulo talvez não tenha. E no Rio tem uma alegria, uma improvisação, até porque é mais barato, é mais pobre. Essa pobreza é muito importante. É importante nas artes plásticas, eu acho que é importante para os profissionais de modo geral. Todo mundo se apaixonava pelo Andy e, evidentemente, ele estava apaixonado por aquelas pessoas. Todos os projetos eram sempre maravilhosos, porque a mecânica do trabalho do André era muito professoral. Então, ele conseguia aglutinar todo mundo em torno do que ele desejava e todo mundo fazia, sem reclamar, entendendo que eram as dicas de um professor, de um cara que sabia muito o que ele queria, onde é que ele queria chegar. E essa equipe que o André coordenava, todo mundo acabava fazendo e admirando muito o André. Com o tempo, a gente pôde perceber, eu particularmente pude perceber que o André ele era uma figura de liderança, uma liderança legítima, autêntica, nada imposto, foi simplesmente era ele, né? Ao mesmo tempo, como o momento do MAN já tinha um pouco passado, o MAN com dificuldades e o André ganhava bem, quer dizer, tinha um custo alto para o MAN, e teve alguns desentendimentos com a diretoria e tal, e aí então quiseram cortar o André. E nesse momento eu falei, bom, então eu também vou, porque se eu não vou ficar aqui, se eu vim para cá para ficar com o André, não vou. Então a gente saiu. Quando eu fiquei sabendo da saída do André, no mesmo dia eu corri na sala dele e falei, pô, André, não me deixa aqui, você me deu tantas dicas, não me deixa para trás. E assim foi, o André me levou para Stolarski Pontes e me chamou lá para fazer bater um papo. Eu achei que era meio uma entrevista e ele falou, ó, volta lá, pede demissão. E eu não pensei duas vezes. Deixei rescisão para lá, 10 anos de carteira assinada, pedi demissão, perdi muita coisa e ganhei 10 vezes mais em contato com o André. Foi nessa época também que ele fez a identidade para o Agora. Agora Capacete era esse grupo de pessoas, né, que tinha alugado essa garagem, e a ideia deles era ser uma galeria,
mas uma galeria não comercial. Então, agora é uma sigla, né? O agora, depois que o André fez a identidade visual, virou aquilo. Ele se apropriou do adesivo de urgente, um adesivo vermelho escrito urgente, ele eliminou o urgente e colocou agora, né? Ele aí criou um outro significado através dessa apropriação que tem totalmente a ver com agora também, né? De você chegar em qualquer lugar que você pular agora, né? Eu fiquei muito impactado com essa solução simples, né? Inusitada. É agora, né? É aqui, né? Eu colei aqui, é agora, né? Então, uma identidade visual que não tinha suporte, ela era em si. Nessa época, o André, por dificuldades no negócio da empresa dele aqui, ele estava fechando a empresa que ele tinha aqui e resolvendo voltar para São Paulo. E aí um dia o André veio conversar comigo para contar que ele já estava embalando, o Sidney já estava embalando todos os livros para voltar para São Paulo. Fiquei muito triste e recebi a missão de organizar os livros da gigante estante de leitura do André. Passamos o final de semana inteiro catando caixa, encaixotando o livro. O André queria que organizasse os livros por segmento, então filosofia, matemática, física, designer, tinha que estar tudo identificado. Então foram 48 horas de trabalho inacreditável. Foi aí que o sócio da Tecnopop, Raul Mourão, insistiu para que nós chamássemos o André para integrar a nossa equipe, se associar a ele, falando que não, o André é gênio, o André é incrível e tal, etc. Não, porque o pessoal da Tecnopop até me convidou para trabalhar aqui, mas eu já tô embalando as coisas. Mas André, olha só, se o pessoal da Tecnopop te convidou, por que você não vai? Você é ruim demais de administrar a empresa. Por que você for para a Tecnopop, aí você pode fazer só design, deixa os outros administrarem e você fica fazendo design, gerencia a equipe, né? E aí você faz só isso, que você deixa o pessoal cuidar da outra parte. E aí ele, miraculosamente, me deu ouvidos e voltou para trás na mudança e eu realmente acho que tive uma influência nessa decisão aí. E aí, finalmente, na segunda-feira eu chego para trabalhar, o André chega de São Paulo, fala, Sidney, você fez um trabalho excelente, mas eu tenho que te pedir para botar todos os livros de volta na estante. E eu falei, não, André, você deve estar brincando. Por que você vai fazer isso comigo? Ele falou, porque eu tenho uma ótima notícia, eu estou indo para a Tecnopop. E no mesmo momento eu arregacei as mangas e comecei a guardar os livros feliz da vida, porque meu amigo ia continuar. A Tecnopop provavelmente seria apenas mais uma empresa de design, entre tantas outras, se não fosse a presença do André. Eu acho que a contribuição que o André dá pelos seus processos, cultura projetual, principalmente a sua ética de trabalho, é o que dá consistência à Tecnopop para ser reconhecida no mercado, ser objeto de exposições, objeto de figurar em publicações internacionais, ser reconhecida como empresa de design do ano 2 vezes pelo prêmio Colunistas. Ele catalisou e conseguiu colocar todo mundo jogando sob a mesma batuta, né? Digamos assim. Então ele meio que virou um maestro, entendeu? E botou todo mundo assim para afinar os seus instrumentos, sabe? E virar uma orquestra maravilhosa, entendeu? Ou seja, ele se preocupava com os mínimos detalhes, em que ninguém ficava